Fernando Diniz colocando ordem na casa, colocando ordem no elenco do Vasco. Quero falar sobre atacante que confirma interesse do Cruzmaltino e tem contratação aprovada por parte da torcida. Quero falar também sobre Paulinho, que tem proposta de renovação nas mãos. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, também importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela sua inscrição. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Alfa. Lá você encontra as melhores odds, cotação no mercado, vai fazer a sua fezinha, aquela aposta sempre com responsabilidade. Link no primeiro comentário fixado, faz seu cadastro de depósito, seja Alfa você também. Lembrando que é um produto para maiores de 18 anos. Alfa, sempre um lance à frente. Vamos aqui às informações do legítimo clube do povo. BTB Esportes e o Jonatas Santos sempre levando você para pertinho das informações do gigante. Quero falar agora sobre boas lembranças. Hoje, fazendo 14 anos do título da Copa do Brasil diante do Curitiba. Como não lembrar? O Couto Pereira, vitória do Vasco em São Januário. É um resultado importante também no Couto Pereira, que deu ali, confirmou, né? Felipe, Diego Souza, Éder Luiz, não lembrar, Fernando Praz, uma equipe, um plantel do Vasco que conquistou o último título importante, o título da Copa do Brasil. Eu me lembro exatamente o que eu estava fazendo naquele dia. Quero saber de você, torcedor, onde você estava nesse momento tão importante, nessa comemoração do gigante do Vascão. Tomara, né, que encerre esse jejum, esse intervalo, né? Já passou da hora do Vasco conquistar um título de expressão, um título importante. Quero saber aqui nos comentários como é que você comemorou, o que você estava fazendo naquele dia 14 anos atrás. Bom, sem tempo a perder, o técnico Fernando Diniz vem colocando ordem na casa, ordem no Vasco. O fato é que os treinamentos, embora hoje o elenco cruzmaltino tenha recebido uma folga, mas esse período, essa semana de preparação para o jogo contra o São Paulo no Morumbi, jogo na próxima quarta-feira, dia 12, está havendo muita, aliás, jogo quinta-feira, dia 12, perdão, está tendo muita intensidade. O Diniz está conseguindo corrigir, está fazendo jogadores, vou usar aquela expressão aqui lá mas comer a bola, né? Entrar em campo e comer grama. E é isso, acho que o Diniz tem que colocar essa intensidade e a expectativa é para que a performance e o desempenho dos jogadores agora seja diferente, né? O Diniz chegou num prazo muito curto, ele já estreia contra a equipe do Lanús numa Sul-Americana, depois tem um bom jogo contra o Fortaleza e vem uma série de jogos do Vasco. Teve o clássico contra o Fluminense, o último jogo contra o Bragantino, e o Vasco precisa melhorar esse repertório, melhorar esse desempenho, e o Diniz vem fazendo com que nos treinamentos o Vasco venha a ter essa evolução, e as informações são as melhores. As informações é que o Vasco nesse momento está praticando futebol e o treinamento tem sido muito produtivo. Agora eu pergunto ao torcedor em relação a essa decisão do técnico Fernando Diniz, em virtude da dupla de zaga. Estou falando do Diniz manter o setor defensivo com a dupla João Vitor e Lucas Freitas. O caminho é esse, dar a titularidade para tanto o Freitas e o João Vitor, né? O João Vitor pelo lado direito, o Freitas pelo lado esquerdo. Bom, minha concepção, o Luiz Gustavo, ele passou muita confiança nos últimos jogos. Ele tem a participação no jogo contra o Vitória, o Lanús foi titular, quando o Fortaleza fez também um baita jogo contra o Melgar, na classificação também diante do Operário
na Copa do Brasil. Basicamente pelo lado esquerdo eu manteria o Luiz Gustavo, mas o Freitas também vem passando confiança e só perdeu essa vaga por conta daquele período de lesão desde lá do jogo contra o Palmeiras no Mané Garrincha. Então basicamente esse agora é o objetivo do Diniz, organizar essa defesa. Muito tem se falado em relação também a utilizar o Maurício Lemos, né, dar uma oportunidade. E fica essa dúvida pelo lado direito, né, o Lemos ou o João Vitor. O João Vitor ele tem lampejos determinados nas partidas. Ele tem a característica de saída com a bola, de quebrar as linhas. Se ele respeitar o desenho tático do Diniz, ele acaba indo muito bem. Fez gols, né, inclusive já a mesa do Vasco, fez gol contra o Fluminense, gol contra a equipe do Puerto Cabello. Enfim, o João Vitor pode ser bem utilizado ainda pelo Diniz, mas precisa manter uma sequência. Eu quero saber a sua opinião em virtude desse setor defensivo do Cruz Maltino. Vamos agora falar sobre movimentação, mercado da bola. Estamos no aguardo, qualquer momento o Vasco anunciar um novo diretor executivo de futebol, né? Existe também o Mário Chaves, que é o diretor executivo português, ex-diretor do Fernambuco. Também tem o Freeland, né, diretor executivo do Avaí, tem um ex-diretor executivo do Fortaleza. São os nomes que o Vasco vem estudando e avaliando para fechar, para poder ser esse reforço fora dos gramados para ajudar nas contratações agora a partir do dia 10. Mas vamos falar de uma movimentação muito importante. Foi sobre uma entrevista do Vitor Sá, atacante do Krasnodar da Rússia, ao Lance, e ele confirmou a sondagem e o interesse do Vasco, que na ocasião o time, o Krasnodar, acabou não dando continuidade, porque tinha o Vitor Sá nos planos para a Supercopa da Rússia, mas no momento, nesse momento, claro, o jogador se mantém focado, né, para voltar de férias e jogar a final da Supercopa da Rússia. E nesse momento ele diz: estou aberto à proposta. E como já expliquei, a questão do meu filho pega nos bastidores, né? A gente sabe que o Vitor Sá, ele tem familiares no Rio de Janeiro. O filho dele mora no Rio de Janeiro. E isso acaba inclinando o jogador a voltar a atuar no futebol brasileiro. Claro, e quando você está jogando no futebol russo, você está totalmente fora do radar. Você fica limitado àquele campeonato. Embora você possa ganhar um bom dinheiro, uma boa grana, mas você fica totalmente fora do radar. E nesse momento pesa muito o lado familiar para o retorno do Vitor Sá. E a informação, pelo que a gente está acompanhando na internet, parte do torcedor aprova essa contratação. Estamos falando de um jogador que foi grande destaque em 2022 e 2023 naquela arrancada do Botafogo no primeiro turno. O Vitor Sá, junto com o Júnior Santos, tem muita velocidade, fez gols importantes, assistência. Eu, particularmente pelo BTB Esportes, acompanhei o Vitor Sá no Botafogo, e seria uma boa contratação. Por isso que eu vejo parte da torcida já aprovando a contratação. Basta agora o Vasco, junto com o novo diretor executivo, fechando, chegar ao Krasnodar e fazer uma proposta. O jogador tem contrato até o final de 2026, mas pode fechar por um empréstimo, acertando o salário, porque o que pesa nesse momento é o jogador querer voltar para o futebol brasileiro. Hoje ele não teria espaço no Botafogo. O Botafogo já contratou atacante à torta e à direita. E o Vasco, nesse momento, precisa de um atacante, precisa dessa contratação. Então, a contratação da parte do torcedor é aprovada, é visto com bons olhos, e eu vejo também muito interessante se o Vasco fizer essa movimentação junto ao Krasnodar da Rússia para trazer o Vitor Sá, que revelou, né, e confirmou ao Lance o interesse, a sondagem do Vasco. Agora é o Vasco, obviamente, correr na frente, né, como se diz a expressão, não digo nem correr atrás, é correr na frente para não ser atravessado, buscar ali uma negociação
uma conversa com o Krasnodar para ter a liberação do jogador. Dependendo de como estiver o andamento desse assunto, nós vamos trazer mais novidades para você, torcedor. Quero terminar falando sobre Paulinho, que tem nas mãos proposta de renovação. O volante, camisa 8 do Vasco, busca retomar o futebol de 2023. O objetivo do Paulinho, após aquela grave lesão de LCA, é melhorar o seu futebol, melhorar o seu desempenho, dar ali uma dor de cabeça do bom sentido para o Diniz, para poder estar à disposição, e já tem em mãos o contrato, a proposta de renovação com o Vasco. Vamos aguardar para ver se o Paulinho vai fechar essa renovação e tomara que ele retorne o bom futebol de 2023. Galera, eu vou ficando por aqui. Logo mais, daqui a pouquinho, eu volto com mais informações do Vascão para você, quem sabe até com novidades sobre o novo diretor executivo de futebol. BTB Esportes em todos os lugares.